Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Abra no livro de Lucas, capítulo 24. A gente vai dar uma navegada hoje. Quando eu estava vindo para cá, minha esposa estava dirigindo, e Deus começou a ministrar algo no meu coração, né? E eu queria compartilhar com você o que Deus colocou no meu coração. Lucas capítulo 24, verso 13. Neste mesmo dia, iam dois deles, um para a aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando entre si tudo o que havia acontecido. Qual era o acontecimento? A morte de Cristo. Amém? Preste atenção nas falas desses homens. Iam eles falando entre si, fazendo perguntas um para o outro. O próprio Jesus se aproximou deles. Jesus já tinha morrido, ressuscitado, e agora Jesus aparece para esses homens. Amém? Mas olha que interessante. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados. Eles viam Jesus, mas não viam Jesus. Que maluquice, não é? Sabe quando você olha para a cara desse homem aqui? Você olha para a cara desse negão aqui? A gente olha para a cor dele, mas a gente não consegue enxergar o Espírito Santo dentro dele. A gente não consegue enxergar de fato quem ele é no mundo espiritual, né? Negão com todo carinho, ele sabe que eu amo ele. Amém, irmãos? Quando nós olhamos para uma pessoa, você olha para esse gordinho aqui, você não consegue enxergar o meu coração. Eu olho para você, eu não consigo enxergar o que você está pensando. Mas Deus, Ele conhece o nosso coração e Ele esquadrinha a nossa vida. Às vezes nós falamos algumas coisas para as pessoas e magoamos as pessoas, porque elas olham para o timbre de voz, para o gesto, para a maneira que nós fazemos, né? E elas geram um conceito, né? O que chamamos de preconceito. Mas nem tudo que é externalizado reflete o que está dentro de nós. Porque eu posso estar chorando de alegria, como posso estar chorando de tristeza. O ato é o mesmo, mas o sentimento é diferente. Consegue compreender? Eu fui no Hop Hari e eu desci do elevador. Terrível, irmão. Foi terrível, foi uma coisa absurda. E sabe como é que eu cheguei lá embaixo? Sorrindo. Mas era de desespero. Eu sorri tanto porque eu não conseguia mais berrar. E assim são as coisas. Muitas vezes estamos olhando para as coisas e não estamos conseguindo definir de certo o que elas são. Porque criamos um conceito dentro do nosso coração e não abrimos para enxergar o novo. Diga, eu quero o novo de Deus. Eu quero o novo de Deus. Aleluia. Olha que interessante. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles parados, entristecidos. Eles estão falando com o próprio Cristo e estão tristes porque Cristo morreu. Que maluquice, né? Um deles, cujo nome é Cleopas, perguntou-lhes: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que acontecem lá nesses dias? Perguntou: quais? Jesus perguntou. Responderam eles: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e de todo o povo. Era um homem, segundo esses dois homens, que era simplesmente um profeta. Profeta é aquele que profetiza, que proclama a palavra, e é aquele que também traz a vontade de Deus. Mas eles não conseguiram enxergar Jesus como quem Jesus era.
o ungido para salvar, porque afinal de contas Jesus morreu. E como eles não compreendiam aquela morte, como eles não compreendiam aquele acontecimento, como eles não conseguiam enxergar Jesus, eles definem Jesus como um profeta. Assim como qualquer outro, como Jeremias, como Isaías, né, como Moisés, como Davi, um profeta. Não como o Emanuel, não como o Deus conosco. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Preste atenção. E aí continua o texto dizendo: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse Israel. Eles já definiram que Jesus não era Jesus. Por quê? Porque não conseguiam compreender o que estava acontecendo. Quantas vezes nós estamos caminhando, assim como a Fran acabou de citar, passando por problemas, situações, às vezes somos afrontados por pessoas, somos confrontados com as situações e começamos a até mesmo murmurar, né? Chegou situações na minha vida que eu sempre dizia assim, com toda soberba, com todo orgulho: eu, Jesus, não te largo, eu te amo mais do que tudo. E de repente eu me vi em situações que eu estava largando Jesus por pessoas ou por alguma coisa, e eu dizia: Jesus, hoje eu não consigo dizer que você é mais importante, porque eu seria um hipócrita. E de repente vinha no meu coração uma certeza muito grande de Deus, dizendo: filho, eu já sabia disso, e eu sempre te amei da mesma forma. Às vezes as nossas palavras, pela nossa limitação de conhecer a nossa vida, de conhecer a real intenção do nosso coração, eu não sei você, mas existem muitas limitações dentro de nós, que nós de fato não conhecemos, né? Dizem que quer conhecer alguém, come 1 quilo de sal com ele, né? Quer saber se a pessoa é boazinha, pisa no pé dela, né? Uma época eu questionava Deus, falava: Deus, eu estou pronto, Deus, eu estou pronto. De repente o cara me fechou no trânsito, eu, e pá, né? Xingava o cara, ia atrás do cara, tá? Xingar não xingava, irmão, mas eu ia atrás do cara com raiva. Eu queria fazer justiça. Quem é você para me fechar? Você está doido? Está doido, meu irmão? Na hora que eu falava: está doido, meu irmão, o Espírito Santo diz: profetiza que ele vai fazer loucura. Eu falava: Jesus, não, aí não, né? Mas eu ficava irado por quê? Pela circunstância. E aí quando eu ficava nervoso e tal, aí aquela coisa saía, Deus livrava o cara do meu caminho, porque se ele parasse eu ia para cima. Sabe como é que é? Eu não sei você, mas a gente entra na situação, né? E de repente eu parava e Deus falava comigo. Deus falava assim para mim: e se ele viesse? Aí eu dizia, muito cara de pau, irmão, sozinho no carro. Aí eu não sei, Deus, mas eu ia também. E aí Deus dizia para mim: você entende por que você não está pronto? E eu chorava, irmãos. Chorava sozinho no carro. E eu dizia: Deus, se uma pessoa no trânsito consegue me abalar, como é que eu vou cuidar de um rebanho? Como é que eu vou cuidar de pessoas que estão feridas? E quem está ferido vai ferir. As pessoas entram dentro da igreja, elas vão mentir para mim. Sabia disso, irmão? Elas vão ser cínicas, elas vão ser falsas, porque de fato elas não sabem o que está no meu coração, e elas vão tentar não se entregar porque elas não me conhecem. Está tudo bem, irmão? Tudo bem, um caco, um lixo. Um lixo. Mas o que ela vai dizer? Está tudo bem. Não é verdade? E assim nós estamos caminhando, crescendo em Deus. E toda vez que eu me deparo com essa circunstância, sabe, irmãos, que Deus ele pega e me coloca de frente de um espelho. A Bíblia diz que nós somos transformados à imagem de Deus, como que na frente de um espelho. E toda vez que eu sou confrontado com o meu eu,
né? Porque a gente tem que passar por situações para a gente descobrir quem a gente é, né? Às vezes a gente faz um monte de coisa, eu não sei, tinha uma época que eu ficava o dia todo arrumando meu carro, mexendo no som, na roda, não sei o quê, né? E no final do dia eu estava com as mãos todas lascadas, né? Porque eu estava mexendo no som do carro. Aí eu ia para o culto correndo e dava aquele resto do resto. Aí quando eu levantava a mão na igreja eu dizia, tu é tudo para mim. E não era. E eu não estou falando para você ser religioso. Eu estou falando para você entender que dói menos. Chega para ele e fala, Jesus, eu queria que tu fosse tudo para mim, mas hoje você ainda não é. Mostra para mim, Senhor, algumas áreas da tua vida, do teu caráter. Por que é tão difícil a gente, de verdade, de fato, se entregar para Deus, irmãos? Porque assim como esses homens caminhavam com Jesus, conheciam a história de Jesus, de fato, muitas vezes não conseguimos contemplar a beleza de Deus, mesmo que Deus esteja do nosso lado. Porque olhamos e rotulamos. Quantas vezes eu cheguei em casa e eu questionava Deus e falava, Deus, o Senhor me deu uma mensagem, o Senhor derramou uma unção sobre a minha vida, e às vezes parece que a vida das pessoas não mudam. E eu chorava, irmãos, e eu me sentia incompetente. E um dia Deus falou comigo muito forte, comigo. Ele falou assim, filho, eu não te chamei para mudar vidas. Quem muda a vida sou eu. Eu te chamei para pregar. Então abre a tua boca e prega. A tempo e a fora de tempo. Porque o resultado é comigo. E Deus usou a vida desse homem aqui para falar comigo. Sem ele saber. Um dia eu estava muito triste. Aí ele me ligou e me encheu o saco. Porque ele é assim, e eu gosto disso. Eu gosto de gente que está preocupada com a gente. Que a gente se sente amado, a gente se sente cuidado. Quem não gosta, irmãos? Não é assim? E eu sou um cara muito secão, eu sou muito... disseram uma vez para mim que eu sou panda. Eu pareço um panda, eu pareço brabo, mas por dentro o coração é bom, né? Essa foi a definição que me chamaram, de Shurek já também, né? Porque as pessoas, elas costumam nos julgar pelas nossas externalidades, pelos momentos. O momento não define você. O momento nunca vai definir você. Davi foi um assassino e ele é assassino? Não, ele era um homem segundo o coração de Deus. Moisés foi um assassino e Moisés morreu assassino? Não. Moisés morreu sendo um libertador. Uma atitude não define a nossa vida, né? O que define a nossa vida é o fim. A Bíblia diz que aquele que for até o fim, é até o fim, irmãos. Então, se há tempo de recomeçar, se há tempo de mudar, se há tempo de melhorar, melhore. Lute, busque, corra atrás. E olha que interessante. Ora, nós esperávamos que ele fosse, ele quem redimisse Israel. Mas agora, além de tudo isso, e já hoje, o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram, o que eles estão dizendo? Nós críamos que ele ia salvar Israel, mas o cara está morto. 3 dias já era, virou a página. Consegue entender? E olha só, é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam, foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinha tido uma visão com anjos que dizia ele estar vivo. A mensagem que Jesus tinha ressuscitado já tinha sido liberada, mas ela não foi o suficiente para quebrar o coração daqueles homens, para fazer eles crerem. E Jesus aparece para eles. E eu amo Jesus por causa disso. A minha esposa colocou do lado da cama dela que Jesus nunca desistiria dela. E é um fato. O Espírito Santo, ele é a nossa garantia, ele é o nosso penhor. A partir do momento que você aceitou a Jesus, ele está aí dentro. E ele vai lutar para quebrar o teu eu. Porque o teu eu te separa de Deus.
Não é outra coisa não, irmãos. O demônio, ele lança pensamento, mas quem decide fazer é você. É o eu da gente. É a alma da gente. Sabe quando a gente diz assim, isso aí eu não aceito? Quem está falando? É o demônio ou você? Quem é, irmãos? É você. Eu não aceito isso. Quantas vezes eu disse, eu não aceito isso. Quando eu me deparava com a situação, Jesus falava assim, se humilha, se rebaixa. Por obediência eu fazia, mas dentro de mim tinha um conflito. Não ache que porque a gente é obediente, que a gente está totalmente mudado. Quem consegue entender isso? Existe uma diferença. Minha filha, eu digo para ela, filha, não mexe. Aí ela olha para mim, olha para o negócio. Na hora que eu viro as costas, o que ela faz? Ela mexe. Porque dentro dela ainda não houve uma certeza de que aquilo é ruim. O que eu falo para ela não é uma verdade absoluta ainda. Para ela é só um efeito informativo contra a vontade dela. E a vontade dela contra o efeito informativo impera. Ela diz, eu quero fazer. Só não estou fazendo porque ele está me vendo. É assim com o nosso celular, é assim com o nosso computador, é assim quando o nosso chefe pede para a gente fazer algo e nas costas dele a gente fala mal dele. Ou de um amigo, ou de uma pessoa. Por quê? Porque não está vendo. E nós esquecemos que o mundo espiritual está vendo tudo. Existe um escrito da tua vida. Sabia disso, irmãos? Sabia que existe um livro de obras? Sabia que existe um livro de propósito de Deus para você? Deus te chamou para salvar 1 milhão de pessoas. Quantas pessoas você tem que salvar? Quantas pessoas Ele vai cobrar de você se você não salvar? É 1 milhão. Mas se Ele te chamou para salvar uma pessoa, quantas pessoas você tem que salvar? Não é a quantidade, irmão, é o propósito. É a obediência. O homem, nós, somos muito quantitativos. Quando eu passei na universidade estadual, pública, a pessoa olhou para mim e falou assim, qual foi a tua classificação? Eu olhei para ele assim, cara, eu estou lá dentro. Tá doido? Porque o ser humano é assim, nada é o bastante, nada é o suficiente. O importante é você estar lá no ápice, no absoluto. Não é estar na vaga, não é ter o mesmo diploma que todo mundo que está lá dentro. Consegue entender? Mas Deus não é assim. Deus, Ele te ama sem você ter feito nada por Ele. Deus te dá a oportunidade sem você nem olhar para Ele. A Bíblia diz que Ele se revelaria a um povo que não estava buscando a Ele. Consegue entender isso? Deus se mostraria a alguém que não estava buscando a Ele. Esses dois homens estavam buscando Jesus ou já tinham encerrado o assunto? Nós achávamos. Encerrou ou não encerrou? 3 dias morto. Está o quê? Fedendo. Está ou não está, irmão? É passado. Vamos olhar para frente. Consegue entender isso, irmãos? Aleluia. É verdade que algumas mulheres... Não, vou pular para o 23. Mas não acharam o corpo dele e voltaram dizendo que tinha tido uma visão com anjos e dizia estar vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Ou seja, dentre alguns que foram lá, alguns creram, mesmo não vendo. Felizes aqueles que não viram e creram. Diga feliz. Quer uma expressão mais abrangente do que feliz? A Bíblia diz bem-aventurado. Sabe o que é ser bem-aventurado? É por onde você andar, você vai ser feliz. Tudo vai dar certo. Sabe por quê? Porque creu sem ver. Aleluia. Aleluia. Então Jesus lhe disse, tolos. Opa, Jesus falou palavrão, irmãos. Jesus chamou eles de tolos. Foi ou não foi?
Né? Quando a gente fala assim, soa, né? Não é um palavrão. Jesus está qualificando eles, dizendo, vocês não sabem de nada, inocente. Vocês não sabem o que está rolando. Vocês estão olhando lá um sepulcro caído, uma história, mas vocês têm um coração fechado. Vocês não estão crendo. Vocês não conhecem as profecias. Vocês não conhecem a vontade de Deus. Vocês não conhecem o mundo espiritual. É muita coisa, né, irmãos? Mas não. Nós chegamos às vezes, eu não sei você, mas eu muitas vezes já disse, Deus não faria assim. Muitas vezes eu falei isso, irmãos. Muitas vezes. Eu fui atribuir uma característica para Deus, porque eu não queria sofrer. Aí o dia que eu descobri na Bíblia, que Jesus, o próprio Cristo, foi aperfeiçoado pelo que sofreu, eu falei, misericórdia, irmão. Se o próprio Filho de Deus teve que sofrer para melhorar, então, coitado de mim. Consegue entender, irmãos? Por quê? Porque essa carne aqui é dura, irmão. Quando eu era pequenininho, né, eu brigava, aí eu chegava em casa chorando, né, porque eu tinha apanhado, tinha tomado um tapa, coisa parecida. Aí, uma pessoa dizia para mim assim, ó, se você chegar em casa amanhã, chorando, quem vai apanhar é você. O que eu fazia? Eu ia para cima do cara. Quando um moleque vinha para cima de mim, eu ia para cima dele. Por quê? Eu falava assim, cara, prefiro correr o risco de apanhar de um pequeno do que de um grande. Sim ou não, irmãos? Mas por quê? Essas coisas, elas são inseridas dentro da gente. Amém, irmãos? É por maldade? Não. Se chama cultura do mundo. Cultura do mundo é, bateu, levou. Sim ou não? Olha que interessante. Eu só vou te amar se você me der algo em troca. Não é assim no mundo? Quem é que vai trabalhar numa empresa sem nenhuma expectativa de salário? Teu namorado chega em casa, ou vai te encontrar, na hora que você fala assim, oi amor, aí ele olha para você, o que você faz na hora? Seu grosso. É ou não é, irmãos? Porque a nossa expectativa, ela gera a nossa conduta. E é engraçado porque aí a gente pega aquele texto que diz, o amor tudo suporta. O amor tudo enfrenta. Né? Aí a gente fica assim, mas isso aí não é bem assim, isso aí é Deus. Ah, vai dizer que você nunca falou isso. Não, isso aí é só Deus, irmão. É verdade. O fruto é do Espírito, não é teu. É o Espírito Santo dentro de você que vai gerar isso em você. Porque de fato, quando alguém te pisa, dá vontade de você pisar de volta. De fato, quando chega o final do mês, você está com salário ou com alguém. Imagina só, eu estava lá no Girafas, comendo aquele bugão, irmãos. Gostoso, sabe? Aí de repente eu comendo aquele bugão, passa aquela mulher com 5 meninos que todo dia ela passa pedindo lanche. Todo dia ela passa batendo cartão. O que você faz? Você endurece o coração. Endurece ou não endurece, irmão? Isso ainda fala assim, desnaturada, usa as crianças. É assim, gente, a gente é assim, irmãos. A gente é assim. Aí na hora que ela chegou perto de mim, a criança chegou perto de mim, Deus falou assim, dá um lanche para ela. Aí eu peguei o cardápio e olhei o mais barato. É assim ou não é, irmãos? É ou não é, irmãos? Aí Jesus falou assim, tem que ser igual ao teu ou melhor. Eu falei, pô, Jesus, foi 40 conto. É assim ou não é, irmãos? Pois quando eu comprei, eu comecei a me sentir tolo, bobo. E eu falei, cara, como eu sou fútil. Porque eu endureço o coração para as coisas, como se eu soubesse o resultado das coisas. A gente não sabe o que Deus está fazendo e de fato trabalhando no coração das pessoas. Muitas vezes eu dei coisa para as pessoas e eu achava que eu estava abençoando as pessoas e eu descobri que Deus estava me moldando, me ensinando a ser obediente. E quer ver eu ficar com raiva? Era eu dar algo para alguém que não dava valor. Eu ficava com raiva, irmão. Não gostava, não. Um dia Deus falou para mim, quem disse que eu era por causa dele? Eu falei assim, como assim? Eu dei um negócio pro cara, fiquei sem. Como é que não era para ele?
Irmão, a gente entra em conflito. Entra ou não entra? Aí Jesus falou assim, não, eu queria saber se você era obediente. Eu queria saber se o teu coração estava naquilo ou em mim. Eu disse, Jesus, você sabe que em parte estava naquilo, né? Estava ou não estava, irmão? Tá, porque a gente é relutante. A gente demora a fazer as coisas. Né? Aleluia. Mas sabe quando Jesus chama os discípulos para seguir Ele, eles largam tudo para seguir a Jesus. Por isso que a caminhada deles é diferente da nossa. Nós vamos largando as coisas como cebola, por partes, né? Vai saindo uma camadinha, é ou não é, irmãos? A gente não dá tudo de uma vez, não. E é isso que nos separa de Deus. Porque a Bíblia diz que os puros de coração verão a Deus. E aí a gente, na nossa maldade, a gente acha que pureza está relacionado a pessoa ser santa. E não é. Está em acreditar. Quando eu pego meu filho, dou um beijinho na barriga dele, papai está aqui, filho. Ele dá aquele sorrisão assim, ele deve pensar assim, meu herói. Né? Mas às vezes Deus fala as coisas para mim, eu não falo isso para ele não. Eu não digo que ele é meu herói, eu digo assim, cara, será que não vai me deixar na mão? Será que o Senhor vai cuidar de mim mesmo? Você nunca fez isso, irmãos? Quantas vezes eu corri atrás do empréstimo? Não foi uma não, foi 1 milhão de vezes. Por quê? Porque eu não tinha paciência de esperar Deus prover. Eu era a minha provisão. E aí quando eu ficava duro, quebrado, eu clamava. Antes tarde do que nunca, não é verdade, irmãos? Está entendendo, irmãos? Eu estou querendo trazer ao coração de vocês, para vocês entenderem que na nossa vida há um crescimento. Que na nossa caminhada você vai errar. Mas Deus espera o seu acerto. Com paciência. Não olhe para o teu irmão achando que ele devia te tratar de uma forma. Faça você para o seu irmão. Irmãos, essa semana que passou, eu estava cheio de problema. Uma pessoa mandou uma mensagem para mim, e ela disse para mim bem assim, ó, olha só, quero dizer uma coisa para você, do nada, Fábio, do nada, sabe quando é do nada assim, Fábio? Todos os problemas que você está passando é por tua culpa. Aí o cara é doido, é? Mãe de Ná? Ele está vendo o que eu não estou vendo, pelo amor de Deus? Irmãos, e a gente costuma ser assim. A gente quando vai se defender, a gente logo gera culpa, gera condenação. Mas esse não é o caminho de Deus. A Bíblia diz, se nós nos julgássemos, nem o Senhor nos julgaria. Consegue entender isso? Se você chegasse diante de uma situação que você está cometendo erro, e você conseguisse enxergar ou renunciar à tua justiça, renunciar à tua aparência, porque a gente quer manter a aparência. Sim ou não, irmãos? O que é mais importante? É o que os outros pensam de mim, não de fato o que eu sou. Para Deus o que é mais importante? Entra um monte de cara bonito diante de Samuel, para Samuel escolher um rei. Samuel, profeta, diga profeta. Profeta, homem de Deus, fala homem de Deus. Na hora que entrou o bonitão, ele falou o quê? Esse. Hã? Entrou outro, ele disse esse. Entrou outro, ele disse esse. Quando acabou a fila, ele disse, Deus, você está meio confuso, porque acabou o negócio aqui. Está entendendo, gente? Olha o que Deus diz para Samuel. Eu não vejo como o homem vê, Samuel. Tom. Não é assim? Aí chama um cara que não estava sentado na mesa, porque para a família dele ele também não era digno. Porque se ele fosse digno, ele estava à mesa. Consegue entender isso? Aos olhos do homem, aquele homem não era digno.
Talvez o maluco do Davi estava lá no meio do pasto com a sua harpa. Mas era. Você consegue entender que um cara que luta com um leão para salvar uma ovelha é o quê? É um doido. Hã? Se a ovelha viesse, o que você faria? Ele corria fora, cara. E o urso? Você vazava. Você consegue imaginar um cara desejando água mais do que tudo no meio da guerra? Os seus súditos saem louco, passa no meio do exército, vai buscar água para o cara, entrega para o cara a água, porque era o desejo do coração dele. Olha, que massa, né? O rei sendo agradado, não é? Os caras vão dar aquela pernada, vão lá, passa risco de morte, de vida. Quando ele dá água para Davi, Davi pega e fala assim, olha que maluquice, gente. Como eu poderei beber esta água que tem preço de morte? E derruba no chão. Se eu fosse soldado de Davi, o que eu faria? Tu tá doido, rei? Tu não tem consciência, não? Olha o que eu fiz por você. Eu quase morri para trazer essa água para você, simplesmente porque eu queria agradar o teu coração. Mas sabe por que Davi fez isso? O louco. Porque ele entendia que as primícias, que aquilo que era bom, era de Deus. Será que você caminha dessa forma, irmãos? Eu estou falando de dinheiro? Quem me conhece sabe, eu não estou falando de dinheiro. Você gasta mais tempo na sua televisão, no seu Facebook, nos seus estudos, no seu trabalho, do que pensando em Deus. Muito tempo da minha vida eu fiquei no meu trabalho, eu chegava a ouvir 8 pregações no meu trabalho. Era fácil, eu ouvia tudo, eu entendia tudo? Claro que não. Mas dentro do meu coração eu gerava dizendo, eu quero te reverenciar, eu quero lembrar de ti. Quantas vezes eu começava a ouvir a pregação, tocava o telefone, eu largava para lá o fone, depois eu falava, meu Deus, onde é que estava mesmo? Aí às vezes eu estava escrevendo um relatório, eu botava a pregação, eu não conseguia assimilar as duas coisas, aí eu parava e falava assim, Jesus, eu vou ter que fazer o relatório aqui, você dá um tempinho aí. Mas de fato irmãos, que tu acha que Deus estava preocupado com a minha performance? Irmãos, Deus estava preocupado com a minha performance? Ele estava preocupado com o meu esforço de querer ter Ele, de querer conhecer Ele. Só que esse esforço, um dia ele pode ser confundido com uma cultura que nós temos babilônica. Sabe qual é a cultura? Eu sou o que mais busco, eu sou o que mais oro. Olha como eu oro bonito. Olha como eu sou homem de Deus. E aí eu sou rejeitado por Deus. Por quê? Porque Ele me amou primeiro. Ele não me ama porque eu sou o homem de Deus. Ele não me ama porque eu jejuei essa semana. Ele não me ama porque eu olhei para Ele. Ele não quer ter comunhão porque eu dei um presentinho para Ele. Consegue entender isso, irmãos? Mas a Bíblia diz que quando eu me achego a Ele, Ele se achega a mim. Por quê? Porque eu tenho liberdade, eu tenho livre-arbítrio, e Deus não invade a nossa vida. Deus nunca vai invadir a tua vida. A Bíblia diz assim, aquele que invocar o meu nome, diga invocar, o meu nome, será salvo. E se eu não invocar? Não vai ser salvo. Aquele que crer em Jesus, será salvo. E quem não crê, irmãos, não será salvo. Ah, mas Deus é injusto. E aqueles que não ouvem, irmãos, para com isso. Deus não vê como você vê. Deus não é limitado como você é. Se Deus tiver que dar um sonho para o cara, Deus vai dar. Se Deus tiver que aparecer por meio de uma árvore para falar com ele, Deus vai aparecer. Sabe por que você não conhece essas histórias malucas? Porque você não ouve os malucos. Eu estava vendo um documentário que um cara pagão, um sacerdote daquelas religião africana doida, não lembro se era da Índia ou da África,
Sabe aquelas religião doida? O cara, na sua busca por Deus, ele lá servindo o seu Deus que ele aprendeu e tal, só que dentro do ser dele ele disse: eu quero conhecer o Deus verdadeiro. Olha que loucura, irmãos. Ele lá no meio do templo, como sacerdote daquela maluquice lá que ele servia, ele disse dentro do coração dele que ele queria conhecer o Deus verdadeiro. O cara tem um sonho, e nesse sonho era para ele ir em tal lugar, esperar um cara aparecer lá, que o cara ia falar dele para Deus. E esse outro cara que estava lá também teve um sonho, que ia aparecer um cara de laranja, com roupa de sacerdote, e que era para ele ir ao encontro dele. Quem que evangelizou ele? Quem que evangelizou, irmãos? Foi o Espírito Santo. Eu tenho um colega meu, que ele é pastor, que ele disse que um dia ele estava no shopping, comprando um filtro e tal, ele estava com os diáconos da igreja lá, e ele é todo certinho, todo assim de terno, todo alinhadinho, ele não é que nem eu assim não, ele é todo, né? E aí quando ele chegou lá na loja, a mulher parecia uma prostituta, irmãos, tá? Julgando com os olhos. A mulher com as roupas todas indecentes, não sei o que, de repente ela aponta o dedo para ele, no meio do shopping, na loja, e começa a berrar. E sabe o que ela dizia? Você é o homem dos meus sonhos. O que ele pensou na hora? Pronto, lascou. Agora todo mundo vai achar que eu estou traindo minha mulher com essa mulher. Ele já pensou um monte de coisa na cabeça dele. Porque ele não sabia o que estava acontecendo. Sim ou não, irmãos? Ele não entendia o que estava acontecendo. Mas aquela mulher, no desespero dela, ela queria encontrar Deus, e Deus deu um sonho para ela, e Deus mostrou aquele homem em sonhos, e Deus disse: esse homem vai te ajudar. E o inocente não sabia de nada, ficou desesperado, ele disse que dava vontade de correr da mulher. Mas quando ela chegou para ele, ela disse assim: eu tive um sonho, eu via você acima de um tablado, púlpito, acima de um tablado, e eu ouvi uma voz dizer para mim que você podia me ajudar. Que coisa linda, né, irmãos? Eu tive um chefe que ele teve um sonho, aleluia. Eu não sei por que Jesus está partindo para esse lado. Eu tenho outros textos para ler, mas eu não vou ler não, vou partir para onde eu sinto meu coração ir. Eu tive um sonho, eu tive um chefe, né, que ele era homossexual, é homossexual, e ele teve um sonho. Nesse sonho, ele estava atribulado, e nessa atribulação desse sonho, na vida dele, ele recebe um cartãozinho, diga cartãozinho, no sonho, um cartãozinho. E quando ele pega esse cartãozinho no sonho, ele pega o carro e vai em direção ao endereço desse lugar, do cartãozinho. Quando ele chega no endereço, ele vê esse gordinho. E ele vê esse gordinho como pastor. E a voz diz para ele: essa pessoa pode te ajudar. Fui eu que dei o sonho para ele, irmãos? Fui eu que dei o sonho para ele? Deus, Ele tem a multiforma dele de agir. Sabe por que a gente não vive o melhor de Deus? Porque a gente fala assim: Deus, se tu não fizer assim, não é tu. E aí, irmão, sabe o que acontece? Eu trabalhava numa empresa muito boa, né? Uma empresa muito boa mesmo. E aí eu disse para Deus que eu queria trabalhar 6 horas. Cresci o olho, 6 horas, 6 horas, 6 horas, 6 horas, quero 6 horas. E aí eu saí daquela empresa, porque eu tinha passado numa entrevista de emprego para ser gari de avião, para limpar avião. Né? Eu não sei o nome que fala do cargo, mas era para limpar avião, de madrugada. Cara, quando eu pedi para sair da empresa, o cara me deu todos os direitos, me deu todos os benefícios, tal, coisa de milagre, coisa de Deus mesmo. Deus falou comigo assim: fala com ele, teu chefe hoje, ele vai te dar tudo. E me deu tudo. Quando eu saio da empresa, vem uma crise mundial. A empresa me chamou, gente. Aí eu entrei em desespero.
Deus, tu não falou. Deus, tu não falou. Deus, como é que você faz? Quem era o culpado? Quem era o culpado, gente? Na minha cabeça era Deus, tá por fora. Era Deus, oxi. Passava o avião e dizia, eu vou trabalhar lá. Toda vez que passava um avião eu via no céu e dizia, eu vou trabalhar lá. Pois aconteceu de eu entrar na aviação, né? Não entrei para limpar avião, eu entrei para trabalhar no check-in. E minha vida foi um inferno, velho. Era muito estressante. Eu trabalhava à noite, eu estudava à noite, e eu trabalhava à noite. E eu morava numa casa onde eu não dormia de dia. Então, se as pessoas conversassem comigo de futebol, eu estava irritado. Se as pessoas conversassem de água, eu estava irritado, porque eu não descansava. E um dia, eu na minha loucura, eu falei assim, Deus, cara, eu não estou feliz. Que doideira isso aqui. Tu sabe qual é o que Deus falou para mim? Nessas horas a gente não quer ouvir, gente. Nessas horas a gente não quer ouvir a voz de Deus. Aí Deus falou para mim bem assim, eu sabia, mas você é teimoso. Como você pediu, eu te dei. E agora você perdeu 1 ano da sua vida numa coisa que eu não tinha para você. Cara, acabou todos os argumentos. Eu só falei para ele, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, me ajuda. Abre outra coisa. Me tira daqui. E por que Deus está falando isso? Porque muitas vezes, irmãos, Jesus está do seu lado. Muitas vezes não, Ele sempre está do seu lado. E você está criando uma imagem, ou procurando uma imagem, para poder se relacionar com Ele. O que acontece, irmãos? Eu vou te ensinar um segredo que eu demorei muito tempo para aprender. Para de tentar decifrar Deus. Decifre você. Sabe como é que você se decifra? Diga para Deus, Deus, eu não consigo te contemplar de verdade. Eu ainda não sei como é que você é de fato. Entendeu? Mas eu acredito que tu está me ouvindo. Então me ajuda. Me ajuda a te enxergar. Me ajuda a ser mudado. Me ajuda a ser um homem, uma mulher melhor. Revela-te a mim, Cristo. Em vez de você apontar para onde você quer encontrar, abre o teu coração. E sabe o que acontece? Quando a gente abre o coração, irmãos, olha o que acontece. Ó tolos e tardios de coração para crer. Por que eles são tolos? Por que eles são tolos, irmãos? Porque não crê. Mas não crê em qualquer coisa ou naquilo que já está sendo falado? Por quê? Porque aos olhos dele Jesus não morreria. Jesus pegaria a espada e ia lá e ganhar a guerra, ia remir eles. Porque aos olhos deles, Deus tem que fazer como eu acho que Ele tem que fazer. Nós somos tão pequenininhos, irmãos. Quantos anos, vou pegar uma pessoa, você tem? Quanto pode falar? Você, Paulinha, quantos anos tem? 15, 16? A Paulo, na sua grande sabedoria de 16 anos, quer explicar um ser que é eterno. Olha que loucura. Hein, irmãos? Um ser que criou a terra. Enéas, um maluco doido, que na sua geração ele era um doido. Ele falando de Deus, ele pega e fala assim, as pessoas disseram para ele assim, você é ateu. Ele disse, como? Como é que eu posso ser ateu? Aí ele começa a falar de núcleo, de célula, de cromossomos. E aí ele fala que um cromossomo dá uma informação de não sei quantos mil livros, que dá para a Terra toda, não sei o que. Aí ele para e fala assim, gente, se um cromossomo, que é a menor partícula, tem informação para não dar não sei quantos de grandeza, não foi feito por alguém que é tão perfeito essa partícula, é claro que existe um Criador. Isso não pode ser um acaso, isso não pode vir do nada. Consegue entender? Olha a grandeza desse homem, no pensamento dele. Ele disse, essa perfeição não pode vir do nada. Não é um Big Bang. Não é uma explosão. Gente, é uma tolice. Aí eu vim do macaco, e o macaco que está lá ainda, ele veio de quem? Não evoluiu.
Agora ele é macaco sem evolução. Não, gente, parece besteira, mas assim, tá cheio de gente assim. Nós estamos vendo uma geração em que o ser humano está querendo se relacionar sexualmente com uma árvore. Agora não é mais homossexual ou gay, agora é pan, não sei o que das quantas. Por quê? Porque a Bíblia diz que na época dos fins do tempo, nós seríamos como Sodoma e Gomorra. Nós, mundo, ser humano, na busca pelo prazer. Se dá prazer comer gordura, eu vou comer gordura, cara. Se dá prazer eu ficar beijando uma árvore, eu vou beijar uma árvore. Se dá prazer eu ficar falando palavrão, fazendo o que eu quero, eu vou fazer, porque dá prazer. Lembra que eu disse que a nossa luta é contra a gente? A gente não quer se submeter a Deus. Porque na nossa rebeldia a gente acha que sabe mais do que Deus. Tolice, né? Mas a gente faz isso toda hora. Toda hora. Mal você sabe que às vezes você está lá e vai, e de repente você dá aquela que cacaca que eu fiz. Aí você freia. E eu aprendi algo com Deus. Cara, a melhor coisa que tem é retornar. Não fique entalado no erro. Retorna. O melhor preço a se pagar é o da verdade. Uma pessoa disse para mim esses dias que todo mundo mente. Eu disse, não. Não podemos viver assim. Porque se eu viver uma fantasia... Porque a mentira é uma fantasia. Como é que Deus vai respaldar uma fantasia? Como? Como, irmãos? Não é verdade? Agora, o inimigo, ele fantasia. Ele pega a escritura, muda ela, distorce, e ele gera uma falsa, a Bíblia chama de sofisma. Uma falsa verdade. Sabe o que é sofisma? É aquilo que tem a aparência do bem. Olha que legal. Não, olha, para você ser salvo, você tem que ser filantrópico. Você tem que ajudar as pessoas. Parece legal, irmãos. Aí quantas vezes a pessoa diz para mim, não, como é que você pode pregar se você fica nervoso? Ou, sou gente. E aí eu entrei em conflito, eu fui procurar na Bíblia. Eu preciso agachar uma base bíblica para isso. Aí eu descobri que Deus se ira. Falei, cara, se ele que é perfeito ficar brabo, eu não vou ficar? Hein, irmãos? Hein, irmãos? Sim ou não? Agora, a Bíblia diz que a ira não pode passar o pôr do sol. Eu não posso ficar iracundo. Eu tenho sentimentos, eu até brinquei esses tempos, né? Eu falei assim, cara, quando a gente fazia gol, né? Quando eu jogava bola, era magrinho, eu gritava, eu fiz o gol. Eu não sei, talvez você jogando videogame ou fazendo outra coisa, né? Quando você passou no vestibular, você gritou, não gritou? Por quê? Está externalizando as tuas emoções. Consegue entender? Cada um externaliza de uma forma. Mas Deus, na sua grandeza, Ele consegue olhar para você e enxergar quem você é. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus está lutando por você, irmãos. Amém? Olha só que legal. Ó tolos e tardios de coração. O que é ser tardio? Demorado. Demorado. Sim ou não? Deus fala 1, 2, 3, 4, 5, uma situação, 3 situação, 4 situação. Passa 1 ano, 5 anos, 10 anos e o cara é igual. Por quê? É tolo. É tardio. O problema aqui era Cristo ou era a pessoa? Desculpa, mas o problema era eu. Diga aí, o problema era eu. Eu aceitei Jesus com 13 anos. Com 18 anos minha vida estava uma merda. Uma merda. Desculpa a palavra, mas era uma merda. Aí eu fui buscar a Deus, porque minha vida estava uma merda. Eu queria Deus ou eu queria melhorar minha vida? Claro. E Deus sabia. Olha como Deus ama a gente, cara. Hoje que eu consigo enxergar isso, eu falo, cara, Deus me amava demais, cara. Deus me ama demais. Isso não é uma verdade só para mim, é para você também. E eu achava que enganava ele.
Eu pedia uma coisa, eu pedia. O que ele falava para mim usando os profetas? O que eu estava pedindo. Olha como ele é legal. Mas era o que eu precisava, gente. Eu pedi a minha faculdade, gente. Aí ele começou a usar os profetas, mas eram os profetas assim, gente, eu me achava inteligente, me achava bonito, estudado. Deus usava só os caras banguela, desculpa pastor, mas bem pretinho e pequenininho. E eu olhava para aqueles homens, aqueles caras com cara de gente da roça, mesmo, roceiro mesmo assim, e eu falava assim, Deus, não tinha um cara mais bonitinho que você falar não? Mas sabe por quê? Porque eu era um escroto. Eu era um escroto. Eu achava que a fonte aqui definia, ou seja, a pessoa, e não era. Era o Criador. E era assim, gente, era só assim que Deus falava comigo. Por quê? Porque o meu coração tinha que mudar. Eu não tinha que olhar para a carcaça. Não importa se o cara é gordo, magro, careca. Hoje, se eu olho para o cara e eu sei que o cara tem unção, ele pode ser até banguela, pode ser careca, pode ser gordo. Cara, é um homem de Deus e acabou. Porque o vaso é de barro, mas a presença de Deus não é. Entendeu, gente? Gente, meus amigos, tem um monte de amigo pretinho assim, tá? Eu quero mostrar para você que, na verdade, a gente rotula as coisas. Né? Pastor Edson, eu amo ele. Você consegue ver isso, né, em mim? Que eu gosto de você, não consegue? O problema não é a cor. É porque a gente cria paradigmas para a nossa vida. Aí se chega uma pessoa falando porteira, portal, e não sei o que, você já fala assim, esse cara não tem nada para mim. Sim ou não, gente? A gente faz isso, gente. A gente faz isso. A gente rotula para a cara do peão. Aí o ignorante aqui, Deus disse para o cara que eu ia passar, eu tinha passado num concurso que eu tinha feito. E eu disse, não, passei, dentro de mim, passei não. Oxi, não fiz concurso, esse cara até é doido. Mas se for Deus mesmo, ele vai vir aqui me explicar, olha, soberba. Cara, eu era terrível, velho. Eu era terrível, mas eu amava Deus do meu jeito, gente. O importante é você amar a Deus. O importante é você amar a Deus. Deus sabe que a gente é imaturo, Deus sabe que a gente está às vezes lesado, tem um conceito errado das coisas. E adivinha? Veio o pretinho no final do culto me explicar. O cara era homem de Deus, cara, porque o cara profetizou. Pensa comigo. O cara profetizou, acabou o culto, e ele ainda teve sensibilidade de Deus, que Deus vai ter falado com ele de novo, para vir me explicar a profecia. O cara era homem de Deus ou não era, gente? O cara era o cara, não era? Ele profetizou para mim, ficou lá sentadinho no final do culto, lá nas cadeiras, lá só eu lá. E ele falando com as pessoas, depois ele veio assim, botou dentro da minha cara e falou assim, aqui ó, eu não sei se você sabe, mas concurso não é só para emprego não, é para vestibular, viu? E tu já fez a prova. Eu falei, rapaz, é mesmo, é? Ignorante. E eu tinha feito a prova, gente. Antes de sair o resultado, eu já sabia que eu tinha sido aprovado, porque Deus tinha falado comigo. Está entendendo, gente? Está entendendo? É o amor de Deus por nós. Ó tolos e tardios de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na glória. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que se achava em todas as escrituras. Olha que legal. Agora Jesus prega para eles. O próprio Cristo vai até eles para pregar para eles, porque eles estavam ouvindo, eles estavam tendo as notícias, mas não estavam crendo. Aí Jesus fala, não, vou ter que ir lá falar com esses caras, porque esses caras não tem jeito, cara. Vou ter que estabelecer uma graça maior, um favor maior. São tolos. Hã? Jesus já fez isso comigo muitas vezes, irmãos, na minha tolice. Jesus, obrigado, porque o Senhor não leva em consideração a minha tolice. Amém? Quando se aproximaram da aldeia, onde iam, fez ele como que ia para longe. Eles, porém, insistiam dizendo, fica conosco. Olha, agora Jesus está lá pregando para eles não sabem o que